E aí, pessoal, tudo certo? Dando continuidade aqui, então, ao nosso curso de Fazenda Pública, vamos lá falar um pouquinho sobre os remédios constitucionais. Galera, a gente vai falar agora do mandado de injunção, da ação popular e do habeas data. Esses três remédios, muita gente acha que não é muito fácil, professor, nem preciso estudar, nem preciso revisar. Mas eu lembro de uma revisão que eu fiz aqui com os nossos alunos para o concurso de delegado da Polícia Federal. E aí, na véspera da prova, eu falei exatamente sobre mandado de injunção, habeas data e ação popular. E, curiosamente, a prova da PF, ela teve, banca CESP, eu acho que 5 ou 6 itens lá, de 100 itens, né, daqueles VOF, 120 itens VOF, alguma coisa assim, acho que 5 ou 6 foram sobre esse assunto. Ou seja, é um assunto, pessoal, que para bancas como CESP, SEBRASP, é um assunto bem interessante. E quando eu falo de procuradorias, advocacia pública, esse assunto ele é recorrente principalmente na segunda fase, pessoal. Então, vamos lá. Quando eu falo de mandado de injunção, para a gente revisar rapidamente, eu estou falando daquele remédio constitucional previsto lá no artigo 5º 71, que diz: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Ou seja, a lógica do mandado de injunção, pessoal, é mais ou menos o seguinte: eu tenho um direito previsto na Constituição, mas eu não estou podendo gozar, eu não estou podendo usufruir por ausência de uma norma regulamentadora. Então, a Constituição, por exemplo, fala que os servidores públicos terão direito à greve nos termos da lei. Só que essa lei, que seria para regulamentar o direito de greve do servidor público, jamais foi editada. Então, para que os servidores públicos pudessem gozar do direito de greve, eles então impetraram mandados de injunção, para poder o judiciário declarar a forma com que esse direito seria gozado. Então, mais ou menos essa ideia do artigo 5º 71 da Constituição Federal. Então, vejam que o mandado de injunção, pessoal, segundo Eli Lopes Meireles, é o meio constitucional posto à disposição de quem se considera prejudicado pela falta de uma norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Beleza. O que vale a pena a gente revisar nessa questão envolvendo o mandado de injunção? Acho que é interessante, pessoal, a gente trazer aqui à baila o artigo, a Lei 13.300 de 2016. Essa lei, pessoal, 13.300 de 2016, ela regulamentou o mandado de injunção. Veja, de 88 até 2016, nós não tínhamos uma norma que regulamentasse esse remédio. Então, a jurisprudência do Supremo, ela é permeada de discussões sobre os efeitos do mandado de injunção. Tá, mas qual é o efeito do mandado de injunção? O tribunal vai só declarar a omissão do legislativo, professor, ou a omissão do executivo em regulamentar aquela matéria? O tribunal declara a omissão. Beleza. Se o tribunal declarou a omissão do executivo ou declarou a omissão do legislativo, ele só declara e vai embora? Não faz sentido. Pois é. Isso foi evoluindo com o tempo na jurisprudência do Supremo. Porque se o judiciário se limitasse a dizer: olha, Congresso, você está omisso, seria mais uma omissão. Por outro lado, o judiciário não poderia legislar no lugar do Congresso, porque se legislasse, estaria aí agredindo a separação dos poderes. Então, foi com base nessa discussão, pessoal, que a gente tem várias teorias envolvendo o mandado de injunção. Aí é por isso que se fala em teoria concretista geral, teoria não concretista, teoria concretista intermediária e várias outras discussões por aí. Vale a pena você revisar isso. Mas eu queria te dizer que essa discussão, de certa forma, ela foi resolvida com a Lei 13.300 de 2016. Porque a própria lei já trouxe o conceito de mandado de injunção, já trouxe os efeitos da decisão do mandado de injunção, já trouxe
a possibilidade de impetração do mandado de injunção coletivo, já trouxe o que o juiz deve fazer quando ele reconhecer a mora legislativa, se é possível a medida liminar e mandado de injunção, ou seja, várias discussões que estavam até então em sede doutrinária foram resolvidas aí pela Lei 13.300. Então, por exemplo, o artigo 2º diz que conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente. Ou seja, cabe mandado de injunção tanto quanto a uma omissão total, como também quanto a uma omissão parcial da regulamentação, né? E considera-se parcial a regulamentação quando ela for insuficiente, a norma foi insuficiente a norma editada pelo órgão legislador competente, certo? Então, mais ou menos essa a discussão do mandado de injunção. Lembrando que a própria Lei 13.300 ela também fala quanto à legitimidade ativa. E veja que o artigo 3º ele diz que são legitimados para o mandado de injunção, como impetrantes, tanto as pessoas físicas como também as pessoas jurídicas, que se afirmarem titulares dos direitos, liberdades ou prerrogativas previstas no artigo 2º. E como impetrado, né, como réu do mandado de injunção, eu vou apontar o poder, órgão ou autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. Então, tanto a pessoa física como também a pessoa jurídica poderão impetrar mandado de injunção normalmente. Além disso, a Lei 13.300, pessoal, fala do mandado de injunção coletivo, de forma que o mandado de injunção coletivo pode ser promovido pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis, ou por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes, ou relacionados com a finalidade partidária, ou ainda por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída há pelo menos um ano, e por aí vai, né? Aquela discussão mais ou menos padrão. Além da possibilidade da Defensoria Pública também ajuizar o mandado de injunção coletivo. Já o polo passivo do mandado de injunção coletivo vai ser ocupado pela própria pessoa jurídica ou pela pessoa que seria responsável por editar a norma regulamentadora, né? Poder executivo ou poder legislativo lá da nossa, dependendo da situação. E aqui, pessoal, eu tenho várias discussões que a gente enfrenta lá no nosso curso regular sobre as teorias envolvendo o mandado de injunção. Mas vejam que essas teorias, de certa forma, versam sobre os efeitos da decisão do mandado de injunção. E aí, eu vou partir aqui no nosso resumo para o que diz a própria Lei 13.300, que é uma lei que já fala o seguinte: reconhecido o estado de mora legislativa, o juiz vai deferir a injunção para determinar um prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Ou seja, o judiciário ele notifica o impetrado para dizer: olha, meu amigo, reconheci a mora nessa situação, você vai ter um prazo razoável para editar essa lei. Ou será deferida a injunção para estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover a ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Será dispensada essa determinação de um prazo razoável quando comprovado que o impetrado deixou de atender em mandado de injunção anterior ao prazo estabelecido para a edição da norma. Ou seja, a ideia é que o judiciário vai dar prazo razoável para que o órgão responsável por regulamentar a matéria edite a norma regulamentadora, ou, se eventualmente ele não cumprir esse prazo razoável, o próprio judiciário já vai dizer em quais condições o impetrante vai poder gozar desse direito.
né? Ou, eventualmente, se em mandados de injunção anteriores, esse órgão que seria responsável por editar a norma, ele permaneceu omisso, né? Ele já em ações anteriores, o judiciário já tinha dado prazo e mesmo assim ele foi omisso nesse prazo, aí o próprio judiciário já pode partir direto para definir como esse direito vai ser gozado, independente de concessão de novo prazo. E aí a gente tem várias outras discussões que também são relevantes a gente enfrentar, principalmente quanto ao procedimento e aos recursos lá no mandado de injunção, que a gente aprofunda no nosso curso. Aqui a discussão é mais objetiva, é mais para resumir os principais pontos, e é por isso que eu, como tenho um bloco de 30 minutos, eu decidi dividir em 10, 10 e 10, né? Mandado de injunção, agora 10 minutinhos de habeas data e depois 10 minutinhos de ação popular. Quanto ao habeas data, pessoal, enquanto o mandado de injunção era um remédio relacionado com gozar, usufruir de um direito previsto na Constituição, mas que eu não estava podendo por ausência de norma regulamentadora, o habeas data já tem a ver com um remédio para tutelar o direito à informação das pessoas. A lógica do habeas data, pessoal, está no artigo 5º, 72 da Constituição, que diz: conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais de caráter público, ou ainda para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Percebam que o habeas data tem a ver com o direito de acesso à informação a respeito não de um terceiro, mas a respeito da minha própria pessoa. Eu impetro habeas data porque eu quero saber informações ao meu próprio respeito que constam lá num banco de dados de caráter público. Ah, professor, com base na lei de acesso à informação, eu quero saber qual foi o gasto da Prefeitura de Recife com publicidade em 2020. Então eu vou impetrar um habeas data. Não, está errado. O habeas data serve para eu ter direito ao acesso à informação ao meu próprio respeito. Sou eu que peço lá num determinado órgão público quais são as informações que ele tem sobre mim. Eu quero uma certidão, não uma certidão, mas eu quero lá no órgão público saber se eu tenho alguma penalidade. Ninguém me fornece nada. Eu quero saber informações ao meu próprio respeito. Eu posso manejar o habeas data. Tá? Eli Lopes Meireles fala que o habeas data é o meio constitucional posto à disposição de pessoa física ou jurídica para lhe assegurar o conhecimento de registros concernentes ao postulante e constante de repartições públicas ou particulares acessíveis ao público para a retificação dos seus dados pessoais, né? O banco de dados tem que ter caráter público. Por exemplo, Serasa. O Serasa é uma instituição privada, mas tem um caráter público, segundo o artigo 43 ali do Código de Defesa do Consumidor. Então, essa é a ideia. A lei que regulamenta o habeas data é a Lei 9507 de 97, que diz exatamente o seguinte. Olha só. Lei 9507, artigo 7º. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais de caráter público, né? Entidades governamentais ou de caráter público. Além disso, para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. E aqui o inciso 3º, que tem uma definição um pouco diferente ou um pouco além do que está na Constituição Federal. Fique atento, porque se cair na sua prova, pode ser que caia com a letra fria da lei e vai estar verdadeiro esse item, né? Também cabe habeas data para a anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Então, também vai caber o habeas data nesse caso. O que é interessante, pessoal, é, por exemplo, eu tenho algumas discussões na jurisprudência do Supremo e do STJ. Cabe habeas data para obter certidão? Não. A obtenção de certidão
tem a ver com o direito líquido e certo de obtenção de certidão, tem a ver com impetração de mandado de segurança. Cabe habeas data para ter cópia de processo administrativo? Também não. Nesse caso, não é habeas data, né? A obtenção de cópia de processo administrativo não está amparada por habeas data, segundo o STJ. A pergunta, pessoal, que a sua prova vai fazer é quando cabe ou quando não cabe habeas data, né? Então a gente vai ter que ver o que diz a própria jurisprudência do STJ sobre isso. O fato é o seguinte, né? A gente tem várias questões aqui de prova sobre isso. O fato é o seguinte, por exemplo, não cabe habeas data para correção de concurso público, né? Para discutir a correção de prova de concurso público. Assim disse o STJ. O que mais? Não cabe habeas data para quebra de sigilo, para quebrar o sigilo de inquérito policial. Também disse assim o STJ. O que mais? Artigo informativo 790. Galera, eu tenho duas discussões, três, na verdade, que eu queria travar com vocês sobre habeas data, diante das várias hipóteses que a gente tem visto, mas que eu acho que são mais interessantes. A primeira questão que eu queria discutir com vocês é o que diz a súmula 2 do STJ, tá? Súmula 2 do STJ, que diz o seguinte, olha só. Vamos lá, porque eu estou indo e vou voltar aqui nos meus slides, tá? Súmula 2 do STJ, que diz o seguinte, a necessidade de esgotamento da via administrativa. O que diz o STJ é que não cabe ao habeas data se não houver recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Meu amigo, você quer impetrar um habeas data? Quer. Você está dizendo que é porque você está pedindo informação ao seu próprio respeito, constante no banco de dados de caráter público. Beleza. Pois se você quiser pedir um habeas data, você precisa demonstrar duas coisas. Ou você precisa demonstrar a recusa do acesso à informação, ou seja, você tem que instruir a petição inicial, nos termos do artigo 8º, parágrafo único, inciso 1, com a prova de que o poder público negou o acesso à informação. Ou, se você não tem essa negativa, você precisa demonstrar o decurso de mais de 10 dias sem decisão. Porque pode ser que a administração tenha ficado omissa quanto ao seu pedido, né? Mas o fato, pessoal, é que não cabe ao habeas data se não houve essa recusa por parte da autoridade administrativa. Eu tenho que esgotar a minha instância administrativa primeiro. A lei também diz que eu preciso da recusa em se fazer a retificação dos dados ou o decurso de mais de 15 dias sem decisão. Ou da recusa em se fazer aquela anotação que a gente viu ou o decurso de mais de 15 dias sem decisão. Então, primeira coisa que a gente não vai esquecer, só cabe habeas data se tiver o prévio esgotamento das instâncias administrativas. Súmula 2 do STJ. Segunda coisa que eu quero discutir com vocês, e aqui os slides estão um pouco assim, mas é porque são as discussões que a gente enfrentou lá no curso completo, né, lá no nosso curso regular. Segunda coisa que eu quero discutir com vocês é a questão da legitimidade ativa. Eu, quando ajuizo um habeas data, eu estou interessado em obter informações ao meu próprio respeito, constante num banco de dados de caráter público. Mas existe uma exceção, pessoal. Existe uma hipótese em que eu posso impetrar um habeas data pedindo informações a respeito de uma outra pessoa, que não eu mesmo. O STJ falou da hipótese de que os herdeiros legítimos ou o cônjuge superstite poderão impetrar habeas data em nome do de cujus para obter informações a respeito do de cujus. Ou seja, para o STJ, é parte legítima para impetrar habeas data o cônjuge sobrevivente na defesa de interesses do falecido. Então, eu falei com você que eu só posso impetrar habeas data para obter informações ao meu próprio respeito. Mas essa aqui é uma exceção. E o terceiro ponto, que a gente até já deu um spoiler aqui nos slides, é essa discussão que caiu no informativo, ou que saiu no informativo 790 do STF. É uma situação muito específica, tá, pessoal? E que vale a pena a gente revisar.
o STF entendeu que o habeas data é uma garantia constitucional adequada para a obtenção dos dados concernente ao pagamento de tributos do próprio contribuinte, constantes lá nos sistemas informatizados de apoio à arrecadação de órgãos da administração fazendária dos entes estatais. Então, a minha empresa pode impetrar habeas data para saber como é que estão as informações lá nos sistemas da Receita Federal, nos sistemas da Receita Estadual, nos sistemas do fisco, né, sobre o meu pagamento de tributos. Para o STF, essas informações, em que pese sigilosas, não devem ser negadas quando solicitadas pelo próprio contribuinte. Então, a gente discutiu aqui o habeas data, o mandado de injunção, essas hipóteses que eu acho que são as mais características e mais passíveis de cobrança em prova, e agora a gente já vai avançar para a ação popular. Lembrando que eu dividi aqui os meus 30 minutos sobre essa aula, tanto no mandado de injunção, no habeas data e também na ação popular, né? Essa aula é uma aula completa lá de 3 horas falando sobre esses 3 remédios. Aqui eu dividi 10 minutos para cada remédio para a gente poder revisar aqui os principais pontos. A ação popular, pessoal, ela já é um remédio posto à disposição do cidadão para proteger o patrimônio público. Veja, o artigo 5º da Constituição, no inciso 73, ele diz que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe, também à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Ou seja, percebam que quando eu falo de ação popular, o autor da ação popular é o cidadão. E o cidadão, ele vem a juízo para proteger a moralidade administrativa, o patrimônio público, o meio ambiente, enfim. Ele vem a juízo não para discutir uma ação em nome próprio, não porque ele vai vir discutir quanto dinheiro ele vai receber, ou qual a discussão do direito subjetivo dele. O autor da ação popular, ele vem a juízo para proteger a coletividade. A lógica da ação popular, pessoal, é que quando o artigo 1º da Lei 4717 de 65 foi estabelecido, ele também repetiu que é o cidadão que vai ter essa legitimidade para propor ação popular. E quem é o cidadão, pessoal? O cidadão, meus amigos, ele é aquele previsto no parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 4717. A prova da cidadania para ingresso em juízo será feita com o título eleitoral ou com o documento que a ele corresponda. Ou seja, só é cidadão a pessoa física. Só é cidadão quem está em gozo dos seus direitos eleitorais. Cidadão é a pessoa física que tem um título de eleitor. Cidadão, pessoal, portanto, só pode ser pessoa física. É por isso, porque ele tem que estar em gozo dos seus direitos políticos, né? É por isso que o Supremo Tribunal Federal disse que pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Porque só quem pode propor ação popular é a pessoa física que tem o título de eleitor. Além disso, a gente tem algumas outras discussões. Por exemplo, pode o Ministério Público propor ação popular? Não, porque a ação popular só pode ser proposta pelo cidadão, pela pessoa física que tem o título de eleitor. Então, o Ministério Público ele só acompanha a demanda como custos legis. Mas veja, isso não significa que o Ministério Público não possa assumir a titularidade da ação popular. Eu posso ter entrado com a ação popular e no meio do caminho eu desistir. Se o autor desistir da demanda, o artigo 9º da Lei da Ação Popular diz que se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição de instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos em lei, assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação. Então, só quem pode dar o start da ação popular, só quem pode ajuizar a ação popular é o cidadão, é a pessoa física que tem o título de eleitor. Mas, se o cidadão desistir da ação,
o Ministério Público pode sim vir a assumir a titularidade ativa. E quem ocupa o polo passivo da ação, pessoal? O polo passivo, de acordo com o artigo 6º da Lei da Ação Popular, é ocupado por todo mundo. Imagine, eu tenho o prefeito que está em conluio com um empresário para causar um prejuízo de R$1 milhão no município. O artigo 6º diz que eu vou entrar com ação tanto contra o prefeito, como contra o empresário, como também contra o próprio município. A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas, contra os seus funcionários ou administradores e contra os beneficiários diretos do ato. Ou seja, eu coloco na ação popular todo mundo no polo passivo da ação. E o que me chama a atenção, pessoal, é que, veja, nesse caso aqui específico, se eu entrar, eu identifiquei que o prefeito e o empresário vão desviar R$1 milhão dos cofres do município. Então veja que se o autor estiver certo, se o autor da ação popular estiver certo, esse R$1 milhão precisa ser devolvido para os cofres públicos. Não é para o bolso do autor da ação popular. Esse R$1 milhão é devolvido para os cofres públicos, para o próprio município. Ou seja, o município, pessoal, que é réu na ação, se ele perder a demanda, ele ganha R$1 milhão, que é o dinheiro que estavam desviando dos cofres públicos. Então, é por isso que para o município, às vezes, se ele analisar o caso concreto, é bom ele perder. Porque o município, pessoal, ele tem o que a gente chama de uma legitimação bifronte na ação popular. Isso está previsto no artigo 6º, parágrafo 3º da lei, que diz que a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá deixar de contestar o pedido. Eu vou me abster de contestar o pedido, porque o autor está certo, então eu vou ganhar. Se eu perder, eu ganho, né? Ou, veja que o município pode ir além. Ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. Ou seja, o município ele pode abster-se de contestar o pedido, ou pode mais, ele pode até mesmo migrar para o polo ativo da ação para ficar junto com o autor contra os demais réus que causaram prejuízo ao patrimônio público. Então, a lógica da ação popular é essa, que tem essa legitimação bifronte da pessoa jurídica de direito público, certo? Além disso, pessoal, a gente tem que a sentença da ação popular, que for julgada procedente, ela não só vai anular o ato impugnado, vai decretar a invalidade do ato impugnado, como ela também vai condenar os réus ao pagamento de perdas e danos, os responsáveis pela prática e os beneficiários dele, ressalvada ainda a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano quando incorrerem em culpa. Quando a gente for revisar especificamente a ação civil pública, eu vou discutir com vocês a diferença entre a ação popular e a ação civil pública, que seria esse slide, mas a gente fala um pouco mais adiante na aula específica. Para finalizar aqui a nossa discussão, eu quero falar um pouco sobre a competência para processar e julgar a ação popular. A ação popular, pessoal, ela é uma ação onde não existe foro por prerrogativa de função. Ou seja, mesmo que eu ajuize uma ação popular contra o presidente da República, essa ação não vai ser julgada lá no Supremo Tribunal Federal, não, pessoal. Ela é uma ação que vai ser julgada perante o juiz de primeiro grau. Ação popular contra governador, contra presidente, não me interessa, ela vai ser julgada perante o juiz de primeiro grau. Por quê? Porque é uma ação que o autor tem até isenção, não paga custas, né? É até uma ação que é destinada à proteção ao patrimônio público. É um estímulo para o autor proteger o patrimônio público. Aí você imagina o cara que mora em Teresina, eu morava em Teresina, Piauí, identifico que o presidente da República fez um ato que eu não concordo, ou que tem ali algo, uma ilegalidade, eu quero entrar com ação popular. Veja, se eu fosse obrigado a viajar até Brasília
contratar um advogado em Brasília para ajuizar essa ação no Supremo Tribunal Federal, eu perderia a lógica da ação popular, que é uma lógica onde eu teria que ter o estímulo para ajuizar, né, para proteger o patrimônio público, porque eu teria um gasto muito grande. É por isso que o Supremo Tribunal Federal já disse que a competência para processar e julgar a ação popular contra ato de qualquer autoridade, até mesmo do presidente da República, é via de regra o juízo de primeiro grau. Claro, juiz federal ou juiz estadual, a depender da autoridade e da entidade que ele esteja, né, inserido. Tudo bem? Aqui a gente encerra a nossa revisão de mandado de junção, habeas data e ação popular. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Espero vocês aí no próximo vídeo.